E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no Corporate Academy Podcast. Eu sou Marcos e, como sempre, tô aqui com a... Oi, gente. Joyce na área. Pronta para mais uma aventura intelectual, né, Marcos? Isso aí, Joyce. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no método de anotações, que promete revolucionar a forma como você aprende, escreve e pesquisa. A técnica do Sleepbox. E aí? Já ouviram falar? Aposto que muita gente vai se surpreender. É um método simples, mas incrivelmente poderoso. Para vocês terem uma ideia, o sociólogo alemão Niklas Luhmann usava o Sleepbox e ele escreveu mais de 50 livros e centenas de artigos. Caramba, 50 livros a gente já se perde nos favoritos do Instagram. Imagina organizar tanta informação para escrever tudo isso. Pois é. E o mais legal é que a gente não precisa ser nenhum gênio para usar o Sleepbox. A sacada é ter as ferramentas certas e uma rotina eficiente, sabe? Tipo um guia para organizar a informação e transformar tudo em conhecimento sólido. Mas antes da gente se jogar de cabeça no Sleepbox, acho que é legal a gente dar um passo para trás, entender o problema que eles propõem a resolver, né? Porque a gente precisa de um método especial para anotações. Boa, Marcos. A real é que a gente vive num mundo inundado de informação. É tanta coisa que a gente lê, assiste, ouve. Mas e no final? Parece que nada fica retido, né? Total. É como se a gente fizesse um curso intensivo de degustação de vinhos. Prova um monte, mas no final não lembro o nome de nenhum. E aí, na hora de escrever um artigo, um relatório, ou até aquele post matador no LinkedIn, a gente dá um branco total. Exatamente, aí bate aquela frustração. Li tudo aquilo e agora não lembro de nada. O Sleepbox entra justamente para resolver esse problema. Organizando nossas ideias, conectando informações e transformando esse conhecimento em algo realmente produtivo. Quer dizer que o Sleepbox é tipo um personal trainer para nossa mente, que ajuda a gente a organizar a bagunça e focar no que realmente importa. Perfeito. E ele faz isso se baseando em 4 princípios fundamentais. O primeiro aqui, a escrita é a chave para o aprendizado. Quando a gente escreve sobre o que leu, ouviu ou pensou, a gente é forçado a organizar ideias, elaborar sobre o assunto, conectar o novo conhecimento com o que a gente já sabe. Então não adianta só grifar o livro inteiro ou copiar slides, né? Tem que, além da leitura passiva, transformar a informação em algo seu usando as próprias palavras. Exatamente. É por isso que o Sleepbox é tão poderoso. Ele não é só um depósito de informações, ele te incentiva a processar, analisar e sintetizar o conhecimento. E aí? Tipo, transformar aqueles dados brutos em ouro puro. Interessante. E qual é o segundo princípio? Simplicidade. Ué. Apesar de parecer complexo, o Sleepbox é super fácil de usar. Ele se baseia num sistema de fichas interconectadas, onde cada ficha representa uma ideia, um conceito. Imagina um mapa mental, sabe? Só que muito mais organizado. Eficiente. E essas fichas? Yeah. Podem ser físicas ou digitais, né? Exatamente. Você escolhe o que funciona melhor para você. O importante é que as fichas sejam organizadas, de forma não linear, sem uma ordem rígida, sem categorias pré-definidas. A ideia é ir conectando as fichas, à medida que você aprende e desenvolve suas ideias. Acho que isso faz todo sentido, né? Nosso cérebro não pensa de forma linear, a gente faz conexões o tempo todo. Do nada você lembra daquela música que eu ouvia na infância. Exatamente isso. E essa é a beleza do Sleepbox. Ele se adapta à forma como nosso cérebro processa a informação, facilitando o aprendizado e a criatividade. E quais são os outros 2 princípios? O terceiro princípio é que ninguém começa do zero. A gente sempre constrói conhecimento a partir do que já sabe, conectando novas informações com ideias que já dominamos. Imagina que você aprendendo a tocar violão. Você não precisa reinventar a música, né? Você parte do que já existe e adiciona seu toque pessoal. Faz sentido. É tipo construir uma casa, tijolo por tijolo. A gente vai erguendo algo novo, único. E qual é o último princípio? Deixar que o trabalho nos leve adiante, ao invés de ficar preso a planos rígidos. O Sleepbox te permite seguir o fluxo natural do seu pensamento, explorando as conexões que surgem ao longo do caminho, deixando a criatividade fluir. Então, basicamente, o Sleepbox nos ajuda a ser mais eficientes e produtivos, sem ter que virar robôs que seguem um script pré-definido. Exatamente. O Sleepbox te liberta da tirania dos planos rígidos, te permite ser mais flexível, adaptável, criativo. É como se ele te desse asas para voar alto no mundo das ideias. Show! Mas como é que esse tal de Sleepbox funciona na prática? É só sair anotando tudo em fichas. Calma, Marcos. A gente vai te guiar passo a passo nesse universo. E para começar essa jornada, vamos desvendar os 6 passos para usar o Sleepbox com sucesso. Mas isso fica para a próxima parte do nosso Deep Dive. Então não saiam daí, pessoal. Já aproveitem para curtir e compartilhar esse episódio com os amigos e visitar nosso site, corporateacademy.org, para mais dicas e conteúdos incríveis. A gente te espera na próxima parte, para desvendar todos os segredos do Sleepbox. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do Sleepbox. Na primeira parte, a gente explorou os problemas que ele resolve nos princípios e até demos uma espiadinha na rotina de um cara que mandava bem pra caramba usando essa técnica, o Niklas Luhmann. É verdade. O cara escreveu 50 livros usando o Sleepbox. Tipo,
Já fico orgulhoso quando consigo terminar de ler o livro inteiro. Mas, falando em terminar as coisas, na primeira parte a gente ficou no suspenso sobre como colocar o Sleepobox em prática, né? Verdade. Mas calma que agora a gente vai desvendar esse mistério. Preparado para colocar a mão na massa. O Sleepobox se baseia em 6 passos principais que se conectam de forma inteligente e eficiente. O primeiro passo é anotações fugazes. Anotações fugazes. Parece nome de banda de rock progressivo. Mas o que seria isso? É tipo, anotar as ideias que passam voando pela nossa cabeça. Exatamente. Imagina que você tá lendo um artigo super interessante de repente. Tá. Surge uma ideia genial na sua mente. Ou então você tá no trânsito voltando pra casa e bom. Uma solução inovadora para aquele problema do trabalho te ilumina. As anotações fugazes servem para capturar esses momentos eureka, antes que eles escapem da sua mente. Como um raio que te ilumina por um instante e depois são... Então, basicamente, as anotações fugazes são tipo, salva-vidas para nossas ideias. Tudo que vier à cabeça, sem filtro, sem censura, só para garantir que não vai perder aquela sacada genial. Isso aí. Vale usar um caderno, post-its, o bloco de notas no celular. O importante é registrar a ideia, antes que ela evapore. E não se preocupe com a forma, a organização. As anotações fugazes são como rascunhos, sementes que você vai plantar e cultivar mais tarde. Entendi? É como se a gente tivesse um radar ligado pro tempo todo, né? Capturando as ideias que flutuam ao nosso redor. Mas, e depois que capturar essas ideias fugazes, qual é o próximo passo? Aí, Andrew, segundo passo. As anotações de literatura. Sempre que você lê um livro, um artigo. Ou qualquer material relevante, né? Faça anotações sobre os pontos principais. Os que te chamaram a atenção. Interessante. Mas, qual a diferença entre as anotações de literatura e as anotações fugazes? Parece que as duas envolvem anotar coisas que a gente lê. É que as anotações de literatura são mais elaboradas, Marcos. Elas devem resumir os pontos-chave do texto, com suas próprias palavras. Como se você estivesse explicando o conteúdo para um amigo. A ideia é que você consiga entender. Explicar, né, o material que você leu. Sem precisar ficar consultando o texto original toda hora. Ah, entendi. É como se a gente fizesse um upgrade das nossas anotações, transformando aqueles rabiscos fugazes em algo mais organizado, compreensível. Exatamente. E além de resumir o conteúdo, você também pode adicionar suas próprias reflexões, críticas, insights. A ideia é que as anotações de literatura te ajudem a dialogar com o autor e a construir seu próprio ponto de vista. Não é só copiar e colar, é interagir com a informação, criar algo novo a partir dela. Show! Então, a gente começa com as anotações fugazes, que são tipo ideias cruas, e depois a gente refina essas ideias nas anotações de literatura, certo? Mas, e aí? Como a gente transforma tudo isso em algo mais concreto, algo que a gente possa realmente usar? Aí chegamos ao terceiro passo, que é o coração do método Sleepobox. As anotações permanentes. É nesse momento que você vai transformar suas anotações fugazes e as anotações de literatura em fichas que farão parte do seu Sleepobox. Anotações permanentes. Parece coisa séria. E como funciona essa mágica de transformar anotações em ficha? A mágica acontece quando você analisa suas anotações e identifica os conceitos, as ideias, as informações que são relevantes para o seu trabalho, sua pesquisa, sua área de interesse. Em seguida, você cria uma ficha para cada uma dessas ideias, usando suas próprias palavras e conectando-as com outras fichas do seu Sleepobox. Então, a gente precisa filtrar as ideias mais importantes e criar fichas que se conectam entre si, formando uma rede de conhecimento. É tipo um quebra-cabeças, onde cada peça se encaixa nas outras. Exatamente, e é nesse processo de conectar as fichas que a mágica do Sleepobox acontece de verdade. Ao invés de ter suas ideias, suas informações, tudo fragmentado, você terá um sistema interligado e te permite visualizar as relações, identificar padrões, gerar novas ideias. Nossa, isso parece muito poderoso. Mas, depois que a gente cria as fichas, o que a gente faz com elas? É só guardar numa caixa e esquecer. De jeito nenhum. O Sleepobox não é um arquivo morto. É um sistema vivo, que precisa ser alimentado, cultivado, constantemente. E é aí que entra o quarto passo. Desenvolver as ideias. O Sleepobox não é apenas um sistema de armazenamento, mas sim uma ferramenta para pensar, refletir, gerar novas ideias. Ao revisar suas fichas, você vai identificar conexões, formular novas perguntas, desenvolver seus argumentos de forma mais profunda. Então a gente não deve só criar as fichas e deixar elas lá quietinhas, né? Precisa interagir com elas, revisar, buscar novas conexões. É como se a gente tivesse essa painel de conhecimento, cada fio, uma ideia, e cada nó. É uma conexão entre essas ideias. Perfeito, Marcos. E essa teia de conhecimento vai te ajudar a construir argumentos mais sólidos, a escrever textos mais ricos, a ter insights mais criativos. É como se o Sleepobox te desse uma visão panorâmica do seu próprio conhecimento,
te mostrando o caminho para novas descobertas. Caramba, isso é incrível. Mas e como a gente transforma todas essas ideias em algo concreto, tipo um artigo, um livro, um projeto, aí a gente já só copia e cola as fichas. Calma, a gente já tá chegando lá. O quinto passo é compartilhar seus insights. O Sleepbox é uma ferramenta poderosa para organizar suas ideias e preparar o terreno para escrita. Quando você tiver um conjunto de fichas bem desenvolvido, interligado, escrever se torna um processo muito mais fácil. Fluido. Então o Sleepbox funciona como o mapa, que nos guia na hora de escrever. A gente não precisa mais ficar olhando para a tela em branco, sem saber por onde começar. Exatamente. Ao invés de começar com a página em branco, você terá um conjunto de ideias organizadas, conectadas, prontas para serem transformadas num texto coeso, estruturado. É como se o Sleepbox te desse os tijolos, sabe, Gamas? E você só precisasse construir a casa dos seus sonhos. Sensacional. Mas e como a gente garante que o Sleepbox se torne um hábito? Que ele não acabe. Abandonado no fundo da gaveta. Qual é o segredo para manter essa máquina funcionando a todo vapor? O sexto e último passo, meu caro, é transformar o Sleepbox em um hábito. A chave para ter sucesso com esse método é a constância. Não adianta criar o Sleepbox e usar ele só de vez em quando. Tipo, aqueles aparelhos de ginástica que a gente compra cheio de boas intenções, mas que acabam virando cabide. É preciso integrá-lo na sua rotina de trabalho, de estudo, alimentando com novas informações e ideias. Então o Sleepbox não é uma fórmula mágica, né? Que vai resolver todos os nossos problemas da noite pro dia. É preciso dedicação, disciplina, paciência para colher os frutos desse método. É como se a gente estivesse plantando uma árvore. A gente precisa regar, adubar, cuidar dela com carinho, para que ela cresça forte e dê frutos deliciosos. Perfeito, Marcos. E acredite em mim, os frutos do Sleepbox são saborosos e nutritivos. Ele vai te ajudar a ter mais clareza mental, a ser mais produtivo na escrita, a aprender de forma mais profunda e duradoura, a gerar novas ideias com mais facilidade. Na mesma forma, coisa, o Sleepbox funciona para qualquer pessoa. Tipo, para quem tá na escola, para quem tá na faculdade, para quem já trabalha, ou é só para quem é super intelectual, que gosta de ler livros gigantescos. O Sleepbox é uma ferramenta democrática, Marcos. Ele é útil para qualquer pessoa que lida com informação, que precisa organizar suas ideias. Se você é estudante, pesquisador, escritor, ou simplesmente alguém que busca aprender de forma mais eficiente, mais produtiva, o Sleepbox pode te ajudar. Show? Mas, e aí, na prática? Como é que a gente cria, organiza nosso próprio Sleepbox? Quais materiais a gente precisa? E como a gente conecta as fichas? Conta tudo pra gente. Calma, Marcos. Segura essa ansiedade. A gente vai te guiar passo a passo na construção do seu próprio Sleepbox. Mas isso fica para a próxima parte do nosso Deep Dive. Então não desgrudem nos fones de ouvido, pessoal. A gente volta já para desvendar todos os segredos da organização do Sleepbox. E já aproveitem para deixar seu like, compartilhar esse episódio pra galera e visitar nosso site corporateacademy.org para mais dicas e conteúdos incríveis. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre o Sleepbox. Nossa, quanta coisa a gente já viu, né? Os problemas, os princípios, os 6 passos. O Nicholas Numan com seus 50 livros. É verdade. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar na organização do Sleepbox. Preparem seus materiais porque a gente vai aprender a construir nossa própria caixa mágica de ideias. Beleza. Mas antes da gente começar a construir nosso império do conhecimento, me tira uma dúvida. Sleepbox físico ou digital? Qual que você prefere? Olha, os dois têm suas vantagens. O Sleepbox físico, com as fichas de papel, é ótimo para quem gosta de ter contato com o material, sabe? De sentir o papel, rabiscar, desenhar. É tipo um ritual para estimular a criatividade. Eu me identifico com o Sleepbox físico. Gosto da sensação de folhear as fichas, de escrever à mão. Parece que as ideias fluem melhor. Entendo. Mas o digital também tem seus atrativos, principalmente para quem lida com muita informação digital. Artigos em PDF, sites, e-books. Sem falar que você pode acessar seus Sleepbox de qualquer lugar, qualquer hora. Verdade. E alguns softwares de Sleepbox digital são super poderosos. Você pode adicionar links, imagens, vídeos, áudios. É tipo ter um universo de informações na palma da sua mão. É isso aí. E a busca por informação também é muito mais rápida no digital. Mas no final das contas, o importante é escolher o formato que você se sente mais confortável. Seja ele físico ou digital. O Sleepbox é flexível, ele se adapta. Legal. Então já sabe que pode usar fichas de papel, um software, ou até combina os dois. Mas e aí, como organiza as fichas dentro do Sleepbox? Tem alguma regra? Algum segredo? A organização é bem intuitiva, viu? O importante é que cada ficha represente uma única ideia, um único conceito. Uma ficha para procrastinação, outra para técnica Pomodoro, outra para Sleepbox. E assim por diante. Então a gente cria uma ficha para cada ideia. Yeah. E se a gente tiver várias ideias sobre o mesmo assunto, cria várias fichas. Isso, a ideia é dividir o conhecimento em pequenas unidades como se fossem átomos de informação. Isso facilita a organização, a conexão entre as ideias e a recuperação das informações depois. E para identificar o tema principal de cada ficha, usa a palavra-chave. Na ficha sobre procrastinação, por exemplo. Você pode usar palavras como adiamento, preguiça, falta de foco.
Entendi? A gente quebra as ideias em pequenas partes e usa a palavra-chave para identificar cada uma. Mas e como conectar essas peças? Para formar um roleiro incrível de conhecimento. Aí entra a mágica do Sleepbox. Você pode usar números, letras ou códigos para criar links entre as fichas que se relacionam. Por exemplo, você tem uma ficha sobre produtividade e outra sobre técnica Pomodoro. Você pode usar um código tipo T1 para indicar que a técnica Pomodoro é uma ferramenta para aumentar a produtividade. A gente cria uma rede de conexões entre as fichas, tipo um mapa mental interativo. Se a gente quer adicionar novas informações a uma ficha que já existe, cria uma nova. Exatamente. Você cria novas fichas e conecta elas às fichas existentes usando os códigos. O Sleepbox é um sistema dinâmico, ele cresce junto com o seu conhecimento. É como construir uma cidade. Cada ficha é um prédio e cada link uma rua que conecta esses prédios. Que legal. E como a gente encontra a ficha que a gente precisa quando está escrevendo, a gente precisa revirar todas as fichas. Calma. Para facilitar a busca, você pode criar um índice, como se fosse um catálogo da sua biblioteca mental. No índice você lista as palavras-chave, os códigos, os temas. Assim, quando precisar de uma informação específica, é só consultar o índice. Show! Então a gente tem as fichas, os links, as palavras-chave, o índice. Parece que a gente tem tudo para começar. Mas, quando a gente garante que o Sleep Box não vai virar um elefante branco, abandonado no canto do escritório. A chave para o sucesso é a constância. Incorpore Sleepbox na sua rotina. Dedique alguns minutos por dia para alimentar seu sistema, revisar suas fichas, criar novas conexões. É como cuidar de um jardim. Você precisa regar, podar, adubar. E com o tempo, nosso Sleep Box vai se transformar num ecossistema de ideias, repleto de conexões e insights. Para quem está começando agora, qual o primeiro passo? O primeiro passo é começar. Não espere ter o sistema perfeito, o software ideal. Comece com o que você tem e vá aprimorando ao longo do tempo. E lembre-se, a jornada do conhecimento é uma maratona. Perfeito. E para quem quer se aprofundar nesse universo, a gente recomenda o livro Como Fazer Anotações Inteligentes, do Soki Arens. É um guia completo para dominar essa técnica. E não se esqueçam, corporateacademy.org. Lá no nosso site tem mais dicas, conteúdos e ferramentas para turbinar sua carreira. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo do Sleepbox. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Tchau. Tchau. Até a próxima.